nós não podemos omitir assuntos fundamentais por medo de causar polêmica. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que tem hoje em dia, é pastor em cima do muro. O que você acha do Bolsonaro? Eu não acho nada. E do Lula? Eu também não acho nada. Nem dos dois? Você pergunta algo, às vezes, que é importantíssimo para ele diz assim, olha, o que eu acho disso? Nem uma coisa, nem outra, muito pelo contrário. Como assim, nem uma coisa, nem outra, muito pelo contrário? Continua sendo nenhuma coisa, nem outra. Percebeu? É aquele jeito do pastor ficar em cima do muro e agradar todo mundo. Então ele suprime algumas coisas que são de suma importância. Muitos preferem, às vezes, fingir que não veem alguns assuntos indigestos na Escritura. Alguns assuntos que são menos atrativos, mas que devem ser pregados da mesma forma. Qual que é o segredo de se pregar? Primeiro, de forma dispositiva, que daí você não pula nada. A segunda alternativa talvez seria pregar na mesma proporção que a Escritura fala sobre determinados assuntos. Igual nós vemos, a Escritura fala sobre finanças? Óbvio que fala. Mas tem igreja que só fala de dinheiro. Ou seja, está enfatizando aquilo que a Escritura não enfatiza. A Escritura fala sobre casamento? Fala. Só que daí tem pastor que tem o ministério do casamento, ele só prega de casamento. Ou só sobre filho. Ou só sobre pecado. A Escritura vai falar sobre todos esses assuntos e nós devemos falar de que forma? Proporcionalmente. Mas repare, como é constante o assunto de arrependimento de pecado. Toda vez, prega, cai, pecado. Pecado, pecado. É o tempo todo. É o que a Escritura mais fala. Por quê? É o arrependimento de pecado que leva a pessoa a ser salva. Então você vê alguns fazendo malabarismo de que eles pregam de tudo, mesmo daquilo que a Escritura enfatiza. Você não ouve a mensagem do arrependimento. Só ouve a mensagem do amor, né? Amor, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Nós lemos aqui, fora ficam os cães, os idólatras. Como assim? Você tem seus parentes católicos lá e nunca fala que é um pecado aquilo que eles estão fazendo? Como eu falei para os irmãos, né, no último culto, tem uma igreja aqui perto de nós, da nossa cidade aqui. Dia 12 de outubro eles colocam uma barraquinha lá na beira da Dutra, oferece fruta, água, massagem para aquelas pessoas que estavam caminhando rumo a Aparecida, porque na Dutra tem um monte, né? E eu estou lá falando com o irmão, como assim? É loucura isso. As pessoas estão indo para o precipício da idolatria, porque nós lemos aqui, fora ficam os cães, os idólatras, os assassinos. Então a pessoa está indo para o buraco. E você alimenta bem para pelo menos não ir para o inferno de barriga vazia. A mensagem não seria outra? Não seria, meu irmão, tá aqui, ó, dá um X-bacon, não é nem fruta não, X-bacon. Volta para casa, esse caminho vai te levar para o inferno. Então, eu conversando com esse rapaz, ele disse, não, preferimos o amor a julgar. Não, o que você está dizendo é o seguinte, né? Eu prefiro que a pessoa vá para o inferno do que me indispor com ela. Se tivermos que evangelizar, que façamos da forma correta. Olhe para João Batista. João Batista era alguém extremamente combativo. João Batista não tinha papas na língua. João Batista apontava o dedo na cara de Herodes, o rei. Ó, não te alisto, rapaz, possui a mulher e teu irmão. Nós vemos Jesus Cristo de forma feroz em relação aos fariseus. Ai, mas Jesus amou a prostituta. Ele pregou para a prostituta, é diferente. Ai, ele amou até a prostituta. Não, lembra o que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Amou sim, mas um amor que falou a verdade. Agora o amor de hoje você pode falar tudo, menos a verdade. Qualquer coisa, menos a verdade. Jesus estava repreendendo aquela mulher. Se você ler os livros de reis, o livro de crônicas, você vai ver inúmeros reis. A vida daqueles homens era definida em apenas uma frase. Via de regra era, às vezes o rei construiu palácio, fez coisas boas, coisas ruins. Ele terminava a vida e a frase era a seguinte, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Uma vida, definida em apenas uma frase. Agora, que história que é essa? Que por um amor, ou um pseudo-amor, nós não podemos falar a verdade. Paulo constantemente, ele condenava a idolatria grega.
Tinha prostituta cultual na época de Paulo, meu irmão. Tinha as ninfas, né, que eram as prostitutas cultuais, eram meninas que eram criadas desde criança, com o objetivo de adorar a Deus Afrodite no templo. E sabe como que era a adoração? Relação íntima. Você imagina, filho, você vai ser uma baita, uma diaconisa lá. O que você vai fazer? Tudo que os irmãos quiserem. Você imagina se Paulo se cala diante de uma situação dessa? Porque hoje em dia é bem provável que Paulo ouvisse, né? Ei, Paulo, não julgueis, hein? Fariseu demais. Acordado. Pregue o amor, Paulo. Para que ficar falando que é errado essas coisas? Eles foram combativos. Você vê Paulo combatendo o próprio Pedro. Lembra? Resistindo Pedro face a face. Ô Pedro, você é hipócrita, rapaz. Os judeus estão aqui, você é de um jeito. Eles saem, você é de outro. Rapaz, você apruma. Agora a gente não pode falar nada para ninguém. Leia a Epístola de Judas, é apenas um capítulo. Descendo porrete nos falsos profetas. Paulo faz isso, Pedro faz, todos fazem. Mas aí quando eu faço, sabe o que eu ouço? Não julgueis, pastor. E eu sempre replico, né? E aí, por que você está me julgando então? Ué, você fala para eu não julgar, me julgando?